Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, amém? Você que nos assiste, nos acompanha, seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando nesse trimestre a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. E o tema central é recomeçar um grande desafio, que é um estudo sobre os livros de Esdras e Neemias. Hoje, na lição de número 4, vamos estudar o tema Ouvindo as Pessoas Certas. O objetivo da presente lição é refletir e avaliar sobre aquilo que precisa ser mudado, na retomada do caminho a trilhar num contexto de múltiplas informações e crises. As lições até aqui delineadas têm pavimentado, podemos assim dizer, uma estrada segura, a fim de continuarmos avançando e retomando a confiança após um período extremamente desafiador, que foi o ano de 2020. Mas como fazê-lo? O nosso ponto de partida é nos certificarmos daquilo que temos visto e ouvido, Atos 4:20, para que tenhamos a autoridade espiritual necessária para nos orientarmos no caminho e orientar os outros. Para tanto, é necessário e imprescindível ouvir as pessoas certas, observando o que tem acontecido à nossa volta e em nossa sociedade. Nesse contexto de hipermodernidade, como chama o filósofo Gilles, cresce exponencialmente os influenciadores digitais, exigindo de cada um de nós atenção redobrada e conhecimento bíblico profundo. Em meio a tantas influências e opiniões, vimos surgir as fake news. É isso mesmo. É um novo nome e moderno para a conhecida e maléfica mentira. Alguns preferem chamá-las de meia-verdade, gerando então uma guerra real de versões e visões do mesmo fato. Toda a narrativa tem se mostrado uma tentativa de construir algo e, ao mesmo tempo, de desconstruir fundamentos e princípios sólidos. Sendo assim, a nossa atenção se volta para o mundo à nossa volta e, concomitantemente, para a palavra de Deus, compreendendo o que aconteceu com o povo de Israel e aplicando ao nosso tempo. Vamos ler a Bíblia em Esdras capítulo 5, versículo 1 e 2. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Seatiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez poder estudar a tua palavra. Nos ajuda a compreender melhor, não só a tua obra, mas o tempo em que vivemos, ó Pai, para que possamos, de fato, estar no centro da tua vontade. Nos ajuda, ó Pai, e coloca em nosso caminho pessoas do bem, ó Pai. Pessoas que falem coisas certas, ó Pai, que sejam dirigidas pelo Senhor, Pai, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. O povo de Israel, após um grande período do cativeiro, 70 anos, fruto da desobediência à aliança de Deuteronômio capítulo 28, tem a possibilidade de retornar a Jerusalém, quando Ciro, persa, ao vencer os babilônios, adota uma política de repatriação. Um mover de Deus na história e na restauração do povo, Esdras capítulo 1. Nesse contexto, os israelitas se viram diante de muitos desafios. Dentre eles, a reconstrução do templo de Jerusalém, que havia sido destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. O livro de Esdras trata diretamente dos avanços e retrocessos desse desafio. De um lado, os avanços, as motivações e a retomada da reconstrução, capítulo 3 de Esdras. Do outro lado, a estagnação, capítulo 4. Começaram a obra, porém, em meio ao recomeço, tudo parou novamente.
O que se interpõe entre o sucesso e o fracasso de um projeto? As pessoas a quem estamos ouvindo e a direção para onde estamos olhando tem muito a dizer a nosso respeito, ou a esse respeito. Enquanto Esdras 3, o clima é de segurança, ânimo, devoção e adoração com a respectiva tomada da reconstrução, Esdras 4 fala de desânimo, perseguição e paralisação da obra. Eu quero ler Esdras capítulo 4, versículo 4 e 5. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a temorizá-lo, para que não continuassem a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles e frustrassem o plano deles. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Qual a explicação? O povo havia dado ouvido a pessoas erradas e às suas influências. Percebe-se que os indivíduos mal intencionados plantaram desânimo e medo no povo. Esdras capítulo 4, versículo 4 e 5. Nesse contexto, os profetas Ageu e Zacarias exortam veementemente a retomada da construção, que por motivos econômicos e inimizades com os samaritanos, ficou paralisada por 16 anos. Já pensou? 16 anos. Apesar das circunstâncias desfavoráveis, dos problemas, das lutas, era preciso recomeçar novamente. Portanto, deveria ouvir as pessoas e as orientações corretas. Quando pensamos sobre a quem devemos ouvir, pode ser que de forma imediata tenhamos em mente a orientação apresentada por Deus no momento da transfiguração. Mateus 17, 5 diz, a ele ouvi. Mas o fato é que em meio às decisões e pressões do dia a dia, perdemos o foco. E assim escutamos vozes que podem nos levar ao erro. Por esse motivo, é importante estarmos cercados de pessoas certas. Os profetas Ageu e Zacarias foram homens que trouxeram as orientações adequadas, falando em nome do Deus de Israel. Capítulo 5, verso 1. Não bastava apenas profetizar sobre as coisas de Deus, pois os falsos profetas já haviam causado muitos estragos em meio ao povo, afirmando em nome dele coisas que não estavam autorizadas a falar. Assim, o livro de Esdras acrescenta uma sentença final, que estava sobre eles, Esdras 5:1. Pessoas certas são aquelas que estão cheias do Espírito Santo e falam em nome de Deus, Esdras 5:1. Ageu e Zacarias eram homens que falavam em nome de Deus. Não basta apenas ouvir aqueles que afirmam falar coisas sobre Deus. Os conselhos que trazem vida e transformação precisam vir de pessoas que tenham uma vida de intimidade e profundidade com o Senhor. É o Espírito Santo quem deve orientar nossas ações sempre em conformidade com as Escrituras. Pessoas certas apresentam palavras de encorajamento e consolo. O profeta Zacarias nos aponta uma verdade que devemos observar. Temos que ter o cuidado de, mesmo em meio à exortação, apresentar encorajamento e consolo. Então o Senhor respondeu as palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. Zacarias 1:13. Conforme afirma John MacArthur na introdução ao livro de Zacarias, o profeta animou o povo para retomar a obra do templo, chamando a atenção dos judeus não apenas para o presente, mas também para o futuro, com a esperança da vinda do Messias. Segundo o comentarista, as palavras de Zacarias são, portanto, boas e consoladoras, tanto para os exilados do tempo do profeta, quanto para os remanescentes do povo escolhido de Deus para o futuro. Após compreender as orientações apresentadas, o povo retoma imediatamente a construção do templo. Era preciso mais do que apenas ouvir o que era certo. Deveriam colocar em prática
todas as ordens dadas por Deus através dos profetas. Cabe destacar uma coisa, que quando nós olhamos para o povo de Deus, é bem verdade que tem muita gente que tem muito conhecimento, mas quando olhamos para a prática deles, é uma lástima, porque sabem muito, conhecem muito, mas são meros acumuladores de informação, não vivem aquilo que pregam ou que falam. Um dos grandes dilemas que vivemos não é saber o que é certo. As pessoas sabem perfeitamente, mas a disposição que temos, e aí, de colocar as orientações que o Senhor nos apresenta. Você entende? Por esse motivo, não basta apenas ouvir, é preciso decidir obedecer. Zorobabel, líder político, e Josué, líder religioso, tomaram a decisão de recomeçar imediatamente o trabalho, mesmo sabendo que poderiam enfrentar oposição. Mas havia uma certeza: Deus estava com eles. Eu quero ler o livro de Ageu, capítulo 1, verso 14 e 15. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no dia 24 do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. E ainda, Esdras capítulo 5, verso 2. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadak, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Segundo o comentário bíblico Moody, a obra do templo foi retomada apenas 3 semanas após a pregação de Ageu. E Zorobabel foi muito elogiado no livro de Ageu e em Zacarias capítulo 4. O comentário bíblico Warren em Ageu observa as 4 mensagens distintas. Primeira, repreensão ao povo por construir a própria casa e negligenciar a de Deus. 2, encorajamento a Zorobabel ao dizer-lhe que o Senhor está com ele. 3, condenação aos sacerdotes que se recusaram a purificar-se da imundícia. E 4, promessa a Zorobabel de que um dia o Messias governaria em glória. Ouvir sem obedecer traz sérias consequências. O profeta Ageu apresenta aos israelitas as consequências da sua desobediência. O povo estava vivendo de maneira egoísta, experimentando miséria social e econômica. Ao se esquecerem do Senhor e abandonarem seus postos de trabalho, Deus trouxe punições sérias, como afirma o Dr. Russell Shedd em seu comentário. Por causa da negligência deles com o Senhor e a sua casa, o Senhor não derramaria suas bênçãos. Não podemos cometer o erro da negligência se desejamos recomeçar. Se ouvirmos a voz de Deus através de homens que Ele mesmo tem levantado para nos orientar, então desobedecer trará consigo consequências desastrosas. Os profetas estavam com o povo e a obra havia recomeçado. E agora ela deveria ser concluída. Para isso era necessário empenhar-se para cumprir a orientação do Senhor. Nesse momento, através do profeta Ageu, Deus envia uma palavra de motivação. Eu estou com vocês. Ageu 1 e verso 13. Quando nos dedicamos a cumprir a vontade de Deus, a presença dele faz toda a diferença. Deus é quem garante o sucesso do trabalho, provendo os recursos necessários. No livro O Peregrino, de John Bunyan, há um momento em que o peregrino para a sua caminhada, ficando à beira do caminho. Diante disso, ele recebe orientação e ânimo para recomeçar. Assim também devemos saber que recomeçar exige dedicação. E nesse recomeço está cercado de pessoas comprometidas com Deus e a sua palavra faz toda a diferença.
Devemos nos lembrar que a obra é de Deus. Portanto, o Senhor não vai ficar como um mero espectador interessado. Ele se torna participante, ativo na tarefa. Esta garantia, nós temos ela fundamentada na história, nas escrituras, porque nós vivemos diversos homens de Deus que tiveram também a mesma palavra encorajadora. Os líderes receberam a mensagem com convicção verdadeira e sentiram-se motivados a fazer a vontade do Senhor. Observe que todo empreendimento era uma aventura espiritual, não apenas uma obra da carne. O povo de Deus levantou-se e pôs o Senhor em primeiro lugar em sua vida. Para pensar e agir, quem são as pessoas que nos cercam? Quais características delas marcam a sua vida e história? Precisamos pensar para quem abrimos o nosso coração e de que maneira isso nos influencia. Estamos dispostos a obedecer? Obedecer é o segredo do sucesso. A desobediência pressupõe castigo. Não basta ouvir diariamente a vontade do Senhor e seus conselhos se não decidimos colocá-los em prática. Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, e você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a elucidar melhor essa lição. Você pode também acessar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta entrar no link que vai estar na descrição deste vídeo. Você entra, se cadastra, basta para o seu celular, tablet e computador, e você vai poder rever essa lição, mas também acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 4 e o tema foi Ouvindo as Pessoas Certas. Eu não sei o que você compreendeu dessa lição, mas quando fazemos a obra de Deus, precisamos estar atento para ouvir a voz do Senhor e estar cercados de pessoas do bem. Pessoas que estão dispostas não só a ouvir, a aprender de Deus, mas também colocar a sua palavra em prática. Quando assim o fazemos, nós certamente seremos bem-sucedidos. Uma outra questão que precisamos entender é que Deus é o dono da obra. Ele não é um mero espectador, mas ele se envolve, ele participa, porque mais do que nós, ele tem prazer que a sua obra seja bem-sucedida. Para se inscrever no canal é rápido, é fácil. Basta entrar e clicar aqui embaixo. Você então deixe o seu like, faça um comentário sobre essa lição e não deixe de acionar o sininho para receber as futuras notificações. Não deixe de compartilhar com seus contatos, nas suas redes sociais, este canal, para que mais e mais pessoas possam receber esta palavra. Vem conosco, fique na paz. Deus te abençoe.